Em São Paulo, houve um caso impressionante de vitória na luta contra o câncer, porque o homem já estava na fase dos cuidados paliativos, quando os médicos não pensam mais em vencer a doença, só pensam em dar um conforto para o paciente no final da vida. Por que essa história é inspiradora? Porque graças a uma terapia inovadora, revolucionária, ainda experimental, esse homem viu a doença desaparecer em apenas um mês. No vídeo postado na internet, o recomeço do Paulo, de 61 anos. Ele aparece numa cadeira de rodas, sendo levado por uma enfermeira. Paulo havia acabado de receber alta, depois de enfrentar 4 cânceres. 45 quimioterapias que eu cheguei a fazer ao longo de 5 anos. Fiz um transplante de medula, nada adiantou. O último câncer descoberto foi um linfoma, sem chances de cura. O publicitário passou por um tratamento que devolveu a ele a esperança de vida. Esse exame mostra o câncer do Paulo espalhado pelo corpo. São as manchas escuras. A imagem é de abril deste ano. Depois do tratamento, que durou um mês, o câncer simplesmente desapareceu. Se eu tivesse visto aquilo, por exemplo, que fosse de uma outra pessoa, eu, sinceramente, eu não acreditaria. Paulo já estava sendo preparado para receber cuidados paliativos, ou seja, sem expectativa de reverter a doença. Mas aí ele foi submetido a uma nova terapia, chamada CAR-T. O que os médicos fizeram foi retirar do paciente as células de defesa do organismo. Em laboratório, elas foram modificadas geneticamente e depois voltaram para o corpo do paciente, preparadas para matar as células cancerígenas. Em 60% das pessoas tratadas com essa terapia no país, o câncer sumiu em apenas 30 dias. O Paulo foi o 13º paciente a passar por essa terapia no Brasil. O procedimento aconteceu aqui no Hospital das Clínicas, em São Paulo, e ele recebeu alta no último domingo. Mas ainda precisa ser monitorado pelos médicos, já que essa é uma terapia bastante agressiva que pode gerar algumas reações fortes nos próximos dias. Por isso, antes de voltar para casa, o Paulo vai permanecer por 4 semanas, isolado, num apartamento aqui bem pertinho. A gente sabe que mesmo depois de um certo tempo a doença pode voltar. E a gente fala cura em câncer somente com 5 anos. Porém, isso já é muito animador, porque já não existia mais nenhuma possibilidade de terapia para o Paulo. A terapia existe em poucos países. E o tratamento todo pode custar entre 4 e 5 milhões de reais. E é importante falar que são só 3 tipos de câncer atualmente que nós tratamos com esse tipo de célula, que são os linfomas, as leucemias agudas B e mieloma. Todos os outros cânceres ainda estão em estudos. No Brasil, a terapia foi oferecida de graça aos 13 pacientes por meio do SUS. No próximo semestre, mais 75 pessoas vão passar pelo procedimento. Mesmo ainda sem ter todas as respostas de como vai ser o futuro, Paulo, que viu o câncer desaparecer, conta agora os dias para outra vitória: voltar para a família. Me deixa assim, emocionado mesmo eu pensar nesse dia, entendeu? Que eu vou estar chegando em casa, botando o pé lá na minha casa e dizer assim, pô, voltei.